Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje você acompanha mais um episódio do Papo com os Dubladores. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Sterne. Eu tenho certeza que ele faz parte da sua infância, da sua vida, com várias vozes que ele já interpretou. Ele também é a voz do personagem Kiko na animação. Chegou a dublar também a série agora recentemente para a Televisa. E tem muita história para contar. Tem muita coisa boa para poder conversar com a gente. Então, vou chamar ele aqui para nossa live. Se ele já está aqui. Mandei a notificação aí. Olá, Sérgio. Boa noite. Fala, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Você me escuta bem? Me vê bem? Estou ouvindo super bem. Prazer estar aqui contigo. Nossa, prazer é meu, viu? Eu fiquei um tempo sem fazer essas lives com dubladores. E eu pensei, Aham. quem que eu vou chamar para poder inaugurar essa nova temporada? E como foi você quem abriu esse momento? Não sei se você sabe, você foi o primeiro convidado meu dessa série É de live. mesmo? Aham. Falei, não, eu vou chamar o Sérgio de novo, porque ele tem boas histórias. Acho que tem Que coisas boas legal. pra gente também. E aí eu tenho certeza que vai ser uma live assim, incrível. E eu já queria começar te perguntando já de Kiko. Olha E aqui. tem aí, até para contextualizar, né, para quem está nos assistindo, foi feito, né, uma animação do Chaves lá em 2006. De início, o SBT queria fazer escolher novas vozes para todos os dubladores, mas os fãs enviaram cartas na época e meio pediram que fossem as vozes da série clássica. Alguns, né, já tinham falecido, como Marcelo Gastaldi, e o Nelson Machado aí foi substituído, né, por algum motivo contratual, talvez não fez o trabalho, e aí caiu no seu colo essa responsabilidade. Queria te perguntar como que você recebeu esse personagem, se foi teste? Uma bomba, né? Imagina pegar um trabalho, um clássico que foi tornado clássico, dentre outros, pelo Nelson Machado. Então, assim, uma bomba. Na época eu era contratado da Herbert Richards. A Herbert Richards ainda existia, e eu, como funcionário da empresa, me passaram, foi teste, sim, fizemos teste. Quem dirigiu foi o próprio Carlos Seidel, né, que é a voz do Madruga. Foi ele que fez o teste comigo, foi ele que nos dirigiu, é, e ele chegou com essa informação: olha, chegou uma animação do Chaves, o Nelson Machado não vai fazer, e pediram teste aqui no Rio de Janeiro. Aí você foi um dos chamados para fazer o teste. Falei, caramba, como é que eu vou fazer um negócio desse? Isso lá para 2006. Então, é aquela coisa, né? Caiu no meu colo como uma bomba. Mas, enfim, fiz o teste, foi aprovado. A minha sorte nesse sentido é o fato de ser um outro tipo de trabalho, né? É uma animação, não são os atores, não é o Villagrán em carne e osso, graças a Deus, senão tava lascado, porque a gente tenta fazer alguma coisa que se aproxime das vozes originais do live action, né? Até porque igual nunca vai ficar, ainda mais alguém do nível do Nelson Machado. E aí a coisa foi, né? Mas é meio assustador quando você recebe um presente. Por um lado é um presente, por outro lado é assim, é aquela responsabilidade, né? De você levar adiante um trabalho que já está fixado Sim, sim. na lembrança, na memória das pessoas, e é tão presente, né? Porque até hoje as pessoas curtem muito, né, esse trabalho. Aqui nos comentários já tem gente lembrando de Monstros S.A., Yu Yu Hakusho, apenas um show, a gente vai chegar lá ainda. E assim, Ó, aqui tá, o Mike está lá atrás, cadê? Aqui no cantinho, opa, olha ele aqui. Tem dois Mikes aqui no fundo. assim, essa responsabilidade é muito grande, né? Porque não tava no boom da internet ainda, né? Acho que tinha um pouco, talvez, que podia aliviar. Mas assim, é complicado. Acho que o fato de ser um outro formato, ser uma animação, ajudou muito. Porque eu vejo assim que os fãs, né, da minha época ali, que estavam. Eu estava um pouco na pré-adolescência, aprovaram muito o seu trabalho.
Então, tipo assim, eu acho que ali Legal. a gente não consegue imaginar o Nelson fazendo esse trabalho. Acho que a sua voz encaixou muito bem, a interpretação. Pô, E se você concorda, obrigado. mas dublagem também é muito costume, né? Porque a gente está acostumado a ouvir, e se acostumar com outra voz, eu Com acho que certeza. eu falo até isso porque eu tive a sorte de ter nascido em 96 e por ser fã de Chaves foi muito positivo, porque eu acompanhei várias dublagens de Chaves. Então eu escutei o Gastaldi, depois eu escutei Cassiano Ricardo, depois Tata Guarnieri, Daniel Miller. Então assim, eu consegui acostumar muito com isso, mas eu vejo que pessoas que hoje têm 40 anos, mais ou menos, ele assistiu isso lá atrás, tem essa dificuldade de assimilar. Eu cresci assistindo Sandra Mara e Cecília Lemes na mesma personagem. Eu nem sabia, né, que eram pessoas diferentes. Então, Olha. essa questão do costume também. É, Mas, para dar uma desculpa. contextualização também, o Multishow chegou a dublar alguns episódios de 2018 para completar a série toda. A Televisa acho que não teve interesse de comprar essa dublagem e resolveu produzir uma outra para vender para os streamings. E aí você apareceu em alguns episódios. Em Chaves, na troca de chapéu de 74, você dubla o episódio inteiro ali do personagem Kiko. O episódio foi redublado porque ele tem uma sketch inicial que não tinha dublagem. E apareceu também ali em Chapolin, também como Kiko. E também um outro episódio de 76 como Quase Nada. Não sei se você pode falar sobre esse trabalho, né? Algumas coisas parece que vazaram, apareceu ali no streaming. Esse de Você de Quase Nada surpreendeu muita gente. Como que foi pegar agora o Villagrán em carne e osso? Pois é aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma bomba. É uma bomba assim no colo da gente. Eu nem sei. Parece que o. Eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, me desculpem, mas me parece que o Nelson Machado não quer mais fazer o Villagrán. Eu ouvi uma história dessas, mas sabe como é que são essas histórias, né? Pode ser uma coisa inventada, pode ser fato mesmo. Só eu um dia me encontrando com ele que eu vou poder conversar sobre esse assunto. Mas a história que me foi passada é que é que ele não teria interesse em voltar a fazer o Villagrán. Uhum. Mas foram poucos episódios, né? Isso não tem muito tempo, eu acho que foi no ano passado, retrasado, que a gente dublou. E para te falar a verdade, eu fiquei surpreso, eu não sabia desses episódios em que o Kiko aparece no Chapolin. Eu É, achei curioso isso, eu não sabia que existia isso. Para mim foi uma surpresa interessante, né? Como eles mesclam as coisas. essa confusão de universo, que ao mesmo tempo que o Chapolin É, é um personagem de TV, ele também existe. É uma sim, confusão muito, muito organizada. E quando você é. foi dublar essa série, você sentiu muita diferença da animação para a série ali? Completamente diferente, né? Eu sempre falo isso, a animação, além de ser um formato diferente, não são pessoas, mas os personagens, eles têm os traços mais infantis do que os próprios atores imprimiram na época, né? Eu tenho essa impressão. Eles parecem mais crianças, de fato, porque você não tem como deixar de ver que são adultos caracterizados, é aquela coisa divertidíssima que a gente está acostumado, mas a gente vê que são adultos, e na animação, eu não sei, por algum motivo, eles optaram por botar esses traços mais infantis, mas criança, isso aí também foi uma coisa que facilitou, né, diferenciar um do outro, porque você substituir um Nelson Machado, mais do que substituir um Nelson Machado, substituir um Kiko não é para não é assim uma tarefa que vou fazer, já estou acostumado a dublar, eu faço dublagem disso, daquilo é tranquilo. Não é. É uma coisa muito séria. E uma outra produção que você também participou desse universo CH, que foi muito, muito elogiado o trabalho da equipe todo, que foi Chapolins Colorados. É uma animação Sim. bem diferente assim, de tudo, mesclou muita referência. Nossa, ficou um trabalho lindo, assim, impecável. Como é que foi? Obrigado. Tá. Cara, divertidíssimo. Eu, particularmente, curto muito o tipo de humor que tem no Chapolin, porque é diferente do Chaves. Ele é diferente. Então, aquela coisa, por exemplo, essa coisa de você ter um herói, a gente sabe que é meio que um anti-herói, mas ele é um herói
e que as pessoas não dão muita bola para ele, não ligam, ficam chamando de baixinho, sabe? E ele vai, obviamente, ele não gosta muito de ser chamado de baixinho. Eu acho isso tudo muito divertido. Eu achei muito legal, adorei fazer, adorei. E também não tem muito tempo. Eu acho que de uma vez por outra ainda chega alguma coisa para a gente fazer aqui. Eu não sei se a série foi toda concluída. Talvez você até saiba melhor do que eu. Foi. A série Foi. agora foi. Cara, é muito divertido. E aqueles personagens do Villagrán, meu Deus do céu, são muito bons. Deve chegar agora uma temporada do Chapulins Colorados. E deve também chegar, acredito que vai demorar um pouco mais, talvez um ano, 2 anos, uma nova série do desenho animado. E aí vai ser uma Olha. infantil, mas assim, 2 a 4 anos de idade, bem infantilzinha mesmo, sabe? Aham. Também. E parece que vai ser produzida com um estúdio aqui no Brasil. Então, Olha. esse resultado aí. E assim, a sua voz, ela é assim, tá presente de uma forma é muito doido, é um espaço que vive na gente, né? E o Michael Zovsky, eu acho que assim, é sem explicação. E tem uma coisa que eu acho que a sua voz combina muito, não sei se você já se concorda, se você já percebeu, que são com personagens que eles podem ser, assim, eles podem estar falando a maior barbaridade do mundo, mas eles caminham uma coisa muito sóbria. Então eu sinto que o Michael Zovsky, apesar dele ser um monstro, tudo ali, ele é tipo aquele colega de trabalho que você tem ali, sabe? Eu sinto muito também do Hitchcock, do Brooklyn Nine-Nine. Pode ser a maior barbaridade, ele tem uma segurança no que ele está falando. Sim, é verdade. Tá? E- Pode. Eles fazem tudo com muita propriedade, com muita segurança. É isso que você falou do Mike, né? Do parceiro. Ele tem lá os seus arranca-rabos com o Sully e tal, ele é nervosinho, é todo estressadinho, né? O Mike, mas ele é parceiro, ele é amigo, assim como o Mordecai com o Rigby, né? Eles têm lá, eles de vez em quando têm lá uns arranca-rabo e tal, mas eles são parceiros, eles são amigos. Isso eu acho interessante. E quando chega um personagem assim pra você, como que você recebe, como que isso é passado? Olha, quando a gente vai fazer teste para algum personagem, né? Quando é algum fixo numa série, personagem fixo de série, a gente é chamado, evidentemente, para fazer o teste, e o diretor de dublagem, ele já assistiu antes, e ele tem ali uma carta criativa diante dele, e ele passa algumas informações para a gente. Alguns cuidados que a gente deve ter, determinadas coisas que a gente deve ou fazer ou evitar de fazer. O próprio Mike foi um exemplo disso. Quando eu fiz o teste para o Monstros S.A., o Garcia Júnior, que foi quem nos dirigiu, ele me chamou para fazer o teste, e quando eu cheguei lá no estúdio, ele me passou um resumo da história do filme, uma coisa bem resumidazinha, uma sinopse, e tinha congelada na tela do monitor, lá tinha congelada a imagem do Mike, uma imagem dele, aí ele falou, bom, então vamos fazer esse trecho aí, isso vai ser o seu teste, eu ensaiei e tal, e na hora de gravar o teste, cara, o Mike não é um ser humano. Ele é um monstro, ele é uma bola com dois chifres, né? E, com um olho só. Então, na ocasião, eu criei uma voz que julgava adequada para ele, para aquela figura. E na mesma hora, o Garcia me cortou. Ele falou: não, 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 Sérgio, não é para fazer tipo de voz. Eu falei: como não? Não é para fazer tipo na voz, perdão. Eu falei, como não? Isso aí não é uma pessoa que está sendo retratada, como é a Abu. A Abu é um ser humano, mas ele não. Eu falei, como é que eu vou botar minha voz normal? Ele falou, não, uma solicitação da Disney, eles não querem que vocês façam tipo, eles querem ouvir com a voz de vocês. E aí eu fiquei meio receoso, mas fiz. E te confesso que a primeira vez que eu assisti, eu não gostei tanto assim, porque é aquela coisa. Eu falo isso para as pessoas também. As pessoas muitas vezes têm aquela sensação: minha voz é horrível na televisão, minha voz quando eu estou cantando no karaokê é horrível. Eu entendo isso. A gente estranha quando ouve a voz da gente saindo por um alto-falante, porque a, a, a voz que a gente ouve falando normalmente
a gente ouve a voz que sai da boca e entra de novo no nosso ouvido, mas a gente também ouve ela por dentro. Existe uma comunicação com o ouvido, então a gente tem uma percepção da nossa voz que é uma, e quando ela vem só de uma caixa de som, de um alto-falante, ela só vem por fora. Então a gente percebe essa voz de uma maneira diferente. E aí, quando eu ouvi o Mike da primeira vez, eu estranhei e tal, as pessoas gostaram muito, mas depois que eu ouvi da segunda, terceira vez, eu curti. Hoje eu gosto muito de me ouvir no Mike, não consigo imaginar o Mike com uma voz assim diferente, não consigo imaginar. E esse filme, até hoje o pessoal faz muito corte de algumas falas do Michael Wazowski e tudo. Como é que foi isso? Isso já estava no texto, se adaptado na hora? O quê? Tem algumas brincadeiras dele, por exemplo, com a Célia, que ele brinca alguma coisa com o cabelo dela. Aí tem uma outra coisa que ele chama o outro de. Ai, como é que ele usa a palavra? Agora fugiu. Ceboso? Ceboso, chama ele de ceboso. Essas adaptações acontecem na mesa? Como é que acontece isso? Essas adaptações, parte o tradutor faz, e Ah, parte delas a gente também, na hora, tem aqueles estalos. Às vezes a gente fica pensando numa coisa, poxa, como é que a gente pode melhorar isso aqui para ficar. Porque tem muita piada no filme, né? Principalmente quando é comédia, você tem que ter essas adaptações. Por isso que a gente fala que é uma versão brasileira, não é uma tradução pura e simples, porque muita coisa não faz sentido no nosso idioma, são questões culturais. Eu também gosto muito de dar o exemplo. O americano, principalmente quando a gente assiste um americano fazendo stand-up, tem muito aquela coisa do knock knock, aí o outro pergunta quem é? Aí o cara responde com uma piada, que para nós brasileiros não tem muita graça. Então, o humor nosso é diferente do humor americano, que é diferente do humor espanhol, que é diferente do humor japonês. Então, a gente tem que fazer essas adaptações, essa versão brasileira. E muitas dessas ideias surgem na hora. Um exemplo do que já veio pronto foi o próprio Garcia Júnior que fez a versão em português, a versão brasileira do Monstros S.A. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Ele certamente não fala isso em inglês. E se a gente traduzisse a piada, eu não vou lembrar agora, o filme é de 2001, eu não vou lembrar o que ele fala no original, mas certamente era alguma coisa que para a gente ia passar assim, tá, ok, foi uma fala jogada aí qualquer, mas manda esse treco de volta, senão o bicho pega, funciona muito bem aqui. E tem uma coisa curiosa que aconteceu quando a gente estava dublando, lembra que foi em 2001, estava surgindo no mercado um produto chamado chapinha para cabelo, para alisar cabelo de mulher. Hoje todo mundo sabe o que é chapinha. Na época nós não sabíamos. E tem aquela fala, o Garcia falou, Sérgio, vamos aí para a próxima fala, lê aí e me diz se você acha isso engraçado. Aí eu li lá, Rose, minha linda flor do campo, você tá tão bonita hoje, tu fez chapinha? Aí ele falou, isso aí é engraçado, Sérgio. Eu falei, não sei, isso é uma piada? Por que chapinha? Ele falou, pois é, foi minha mulher que sugeriu isso. Ela falou que tem um aparelho aí para alisar cabelo que é conhecido como chapinha, só que eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu falei, eu também não. Aí ele falou, quer saber? Vamos botar. Vamos botar. E deu super certo. Eu fui numa pré-estreia do filme para convidados e assim, estava lotado o cinema e o cinema veio abaixo nessa hora. Que hoje, para a gente, faz todo sentido, mas na época estava surgindo. Então, essas coisas acontecem ali na bancada, na hora que a gente está fazendo o trabalho. E teve ali um outro problema também, quando eles estão querendo botar a Bu para dormir, e que o Sully, no original, acontecia o seguinte, ele falava para ela, you go to sleep. Ele fazia isso. Isso não tem como traduzir para nenhum outro idioma. You go to sleep. Isso é um trocadilho em inglês. O que o dois significa em outros idiomas? Né? Não fazia o menor sentido. Eles devem ter recebido muito comentário lá na Pixar de que aquilo não fazia sentido em outros idiomas. Então, o que eles fizeram? Eles dobraram o dedo do Sully, porque a animação já estava praticamente pronta. Veio aí uma versão final e ficou you go to
Sleep. Ficou um gesto vazio. Não incomoda, não cheira nem fede, mas ficou assim. E a gente ficou tentando encontrar uma maneira de falar aquilo. Seu sono vai chegar rapidinho. Acho que ficou alguma coisa por aí. Aham. E, É complicado, são umas situações complicadas. Quando você tem principalmente trocadilho, uma coisa terrível, porque você tem que fazer com que aquilo seja uma piada. É complexo, é uma situação complexa. e falando em monstro, tem uma série que eu assisti criança, não vou saber agora o ano ao certo. E depois de um tempo eu vejo muita gente lembrando dela, que é os Sete Monstrinhos, que você fazia o dois. Nossa, Você lembra? Vale? isso é muito antigo. Isso, ó, vou te dizer, isso deve ser lá dos idos de 1994, 95, e o curioso, de vez em quando eu recebo mensagem de fã falando do dois dos Sete Monstrinhos. É interessante, muita gente assistiu esse desenho e eu não tinha noção. Comecei a receber essas mensagens, às vezes em comentários de postagens minhas, vem comentários, nossa, a voz do dois dos Sete Monstrinhos. Assim, de no máximo 2 anos para cá, começou a vir muita mensagem, muito comentário, falando do dois, e quando isso começou a aparecer, eu falei, caramba, de onde surgiu isso? As pessoas se lembrarem, é muito antigo, e passou. Você é daqui do Rio? Você Não, mora aqui no Rio? sou de Minas. De Minas. Aqui no Rio de Janeiro, passou na TV Educativa, seria a TV Cultura em São Paulo, não passou em canal comercial. Aí também foi algum canal desses estatais? TV Cultura. Que engraçado, né? E não são canais que têm a audiência de uma TV Globo, de um SBT, e, no É. entanto, esse desenho teve uma audiência muito boa, né? Um negócio muito interessante. Eu acho que eu assisti ele. Eu não sei se foi por volta de 2008, 2009, teve uma reprise na TV Cultura. E, tipo assim, era todo dia. Então eu lembro que, assim, você querendo fugir ou não, tinha vários desenhos desde da TV Cultura. E eu acho que hoje eu vejo muitas pessoas com essa saudade também da TV Cultura. Então, muitos programas antigos que É, só você assistiu, quando você descobre, todo mundo já assistiu isso em algum momento. Eu fiz até um vídeo esses dias de vários programas assim, né, antigos e tal. E eu falei de dois que assim, eu pensei que só eu tinha assistido. Um que era Catalendas, que é brasileiro, feito no Pará, salvo engano. O outro Nas Garras da Patrulha no Ceará. E, tipo assim, que ganhou também o Brasil todo. E essa questão, né? Quando o material é bom, o conteúdo é bom, ele acaba pegando. é, E falando em versão brasileira, Yu Yu Hakusho, eu acho que é um bom é um marco, né? exemplo, né? É um marco disso, né? Acho que sem dúvida, eu acho que assim, acho que essa coisa do Chaves, da dublagem, ela foi muito impulsionada também pelos animes. Acho que o anime trouxe essa valorização da dublagem muito grande, né? Já Com existia certeza. dublagem de anime antes. E era uma época sem internet. Foi da TV Manchete, né? Salvo engano, o Yu Yu Hakusho. Foi o Will foi na TV Manchete. Como que vocês recebiam esse retorno do público? Tinha isso? Como que funcionava? E isso foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceram na época do Yu Yu, porque, como você falou, não existia internet ainda, não existia nem e-mail. Então, o que que aconteceu? As pessoas não nos conheciam, não sabiam quem éramos nós, conheciam as vozes. De alguma forma, os fãs descobriram onde estava sendo feita essa dublagem e mandavam carta. Qual a tua idade? Eu vou completar 30 esse ano. Ah, você sabe o que que é uma carta, né? Eu pergunto, pessoal de 20 anos não sabe o que que é uma carta de papel. É E por isso que eu sempre pergunto. E os caras descobriram onde era o estúdio, era a Audio News na época, e mandavam carta, chegava muita carta, parecia assim, artista da TV Globo recebendo carta de fã. Só que nós éramos pessoas desconhecidas. Eram só as vozes que eram conhecidas. Foi assim um fenômeno. O Yu Yu Hakusho foi um fenômeno. Eu, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu tenho na minha casa. Eu uma vez fui, um amigo meu me chamou para ir na casa dele, e eu chegando lá no prédio dele, tinha um garoto lá de uns 18 anos que abriu a porta do elevador e viu que eu estava me dirigindo para lá. O cara nunca me viu na vida. Ele segurou a porta para mim, eu entrei e falei, obrigado. Aí ele falou assim,
você é a voz do Sensui do Yu Yu Hakusho, meu vilão favorito, e você também fez a voz do Mike Wazowski, do Mordecai, deu a ficha corrida completa, né, por causa de um obrigado. E aí, olha só, o meu amigo me chamou para ir na piscina dele. E aí ele falou, você está indo aonde? Falei, estou indo na piscina, não sei o quê, papapá. Ah, eu vou te trazer um presente. Aí 2 horas depois o cara aparece na piscina com esse desenho que ele fez na hora, e aqui do lado tem uma dedicatória que ele fez para mim. O cara desenhou, olha que coisa perfeita que ele fez. Nossa, Impressionante. e Tá com talento, o carinho, né? carinho, é uma coisa muito doida, né? As pessoas têm um carinho pela gente, é um negócio muito bonito de se ver. É muito gostoso quando a gente faz evento, assim, que a gente dá palestra em eventos de cultura pop, evento geek e tal, aí depois forma aquela fila para fazer foto com a gente, e as pessoas vêm abraçar. Cara, é um negócio muito gostoso. É muito legal. E você tem uma voz muito peculiar, né? Eu acredito que até os personagens, apesar de ser um pouco diferente, tipo o Kiko, eu acho que lembra um pouco. Já aconteceu de você ir no açougue, pedir meio quilo de carne e alguém falar, lembro de você de algum lugar, mas não sei da onde? Antigamente era assim. Antigamente era o que acontecia. Engraçado, eu acho que eu te conheço, mas eu não estou lembrando de onde. Aí eu falava, provavelmente você está lembrando da minha voz, porque eu sou dublador. É isso! O que você faz aí? Ah, é o Mike, é o Kiko e tal. E antigamente era assim direto. Hoje isso acontece muito pouco, porque hoje eu já tenho um rosto conhecido por causa de rede social, internet, rede social. As pessoas já sabem como é que é o meu rosto e as pessoas muitas vezes me param na rua. Cara, desculpa, você não é o dublador do Kiko animado? Você não é o dublador do Sensui? As pessoas já conhecem a gente pelo rosto hoje em dia. E eu acho que talvez essas abordagens, as pessoas falam muito de apenas um show do Mordecai. Como que é esse carinho também? Como que é essa responsabilidade desse personagem? É um desenho muito assim, fez parte da minha infância ali, né? Mas eu vejo muito esse carinho do pessoal. E pelos trechos que eu vejo, eu fico assim, como que uma criança assimila um desenho que é tão inteligente, que tem tanta referência a coisas dos anos 80? Exato. Como que é dublar esse desenho? Cara, é maravilhoso, a gente se diverte, porque são umas situações tão loucas, mas tão loucas, e isso que você falou é uma coisa que eu sempre me pergunto. O desenho, ele tem completamente nonsense, e ele tem muitas referências a coisas dos anos 80, tipo videogame de 8 bits, e aqueles tecladinhos da Casio. Isso é puro suco dos anos 80, e crianças pequenas curtem. Os adultos curtem mais porque tem esse conhecimento adicional. Mas eu acho impressionante criança gostar disso. Eu fico surpresa, são muitas, muitas crianças que curtem. E essa coisa do nonsense, cara, esses caras são completamente malucos. Tem um episódio que começa assim com uma vista aérea de uma lanchonete e tem uma fila gigantesca para entrar na lanchonete. E aí o Mordecai e o Rigby, eles são os últimos da fila, e estão se queixando, pô, essa fila vai demorar, não sei o quê. Daqui a pouco, do lado dele, passam dois astronautas, com roupa de astronauta, levando o capacete debaixo do braço. Aí eles vão lá na frente, furam a fila e entram na lanchonete. Aí o Rigby pergunta, ô Mordecai, por que esses astronautas furaram a fila? Por que eles não entraram aqui como todo mundo? Eu falo, não sei, talvez porque eles são astronautas, não sei. Ah, então vamos lá na frente, vamos dizer que nós somos astronautas também. Aí eles chegam lá na porta da lanchonete, tem um segurança de 3 metros de altura. Não pode entrar, tem que ir para o final da fila. Mas nós somos astronautas. Tá bom, pode entrar. Eles entram. Aí eles entram, e agora o que a gente faz? Pô, vamos sentar na mesa junto com os astronautas, senão vão descobrir a farsa. Aí eles se sentam, oi, dá licença, nós somos astronautas. Ah, é? Vocês são de qual centro espacial? Aí eles começam a inventar uma história. No fim das contas, os astronautas dizem, bom, a gente está voltando lá para o centro espacial, vocês querem uma carona? Ah, queremos sim. Eles saem da lanchonete, vão para o estacionamento da lanchonete, ali tem um módulo lunar
pousado no estacionamento de carro, eles entram lá, o módulo lunar decola, atravessa a rua e do outro lado da rua é o centro espacial. Cara, é um negócio muito louco. É muito nonsense aquele desenho. E é muito divertido. Olha, e não sei se você está sabendo, chegaram episódios novos, já estrearam na HBO Max e no Cartoon. Apenas um show, As Fitas Perdidas e tal. É uma série nova que chegou agora, já está no ar. Começou agora coisa de 2 semanas. Quem E curte, assiste lá. sim, e RBS. esse retorno, tô vendo muita gente comentando também desse momento. É algo muito legal, né? Porque assim, vai passando, e essa coisa do nonsense é incrível, né? E passando, né, dessa coisa do humor, eu vi você comentar isso em alguns lugares, que Cosmos é um dos trabalhos que você mais gostou de ter feito, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi uma redublagem, né? Foi uma redublagem, porque o Cosmos ele foi dublado pela primeira vez pelo Silvio Navas, se eu não estou muito enganado, em 1985. Passava na TV Globo aos sábados, perto da hora do almoço, um programa que falava de ciências, de história, de geografia, de biologia, na forma como se fosse um documentário apresentado por um astrônomo chamado Carl Sagan, além de astrônomo, é um grande comunicador, um grande divulgador da ciência, um dos maiores, eu arriscaria dizer. Só que um programa desses, passando num canal aberto, na época nem existia TV por assinatura, eram só os canais abertos, 6, 7 canais, e acabou. Mas passava no sábado, na hora do almoço, as pessoas estavam fazendo outras coisas, não teve uma grande repercussão, passando uma vez por semana. E aí, em 2007, 2008, a TV Escola comprou os direitos da série, e aí o Silvio Nava já era até falecido, então eles pediram um teste de voz para fazer o Carl Sagan. E eu, na época, não tinha assistido também. Então, para mim, aquilo tudo foi muito novo, mas que série maravilhosa, é como você disse, um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito na vida. Não tem esse conhecimento todo, ele está no YouTube, tá? Quem quiser assistir, está todo lá, com o Carl Sagan. É, tem um episódio lá que como eu digo, como eu disse, apesar dele ser astrônomo, cada episódio ele pegava um tópico, às vezes história, às vezes biologia, física, enfim. E tem um episódio que ele fala de um matemático que viveu no Egito 200 anos antes de Cristo. Esse cara, através de observação de sombra e tal, sol projetando sombras das estruturas ali, ele chegou à conclusão de que a Terra não poderia ser plana, a Terra seria curva, e ele deu um jeito de medir a circunferência da Terra. Eu não vou dar o spoiler aqui, eu acho legal vocês assistirem esse episódio. O matemático se chama Eratóstenes. Procura depois no YouTube, é uma coisa impressionante. A capacidade dessas pessoas, cara, viver 200 anos antes de Cristo, e ele calculou a circunferência da Terra com 92% de precisão, sem usar nenhum instrumento, sem nada. É muito instigante. Assistam. Cosmos. Muito, muito legal. Ô Sérgio, eu quero te agradecer muito, tá, por esse papo. Nossa, assim, você é uma pessoa que tem muitas coisas para poder perguntar. A gente tem que arrumar mais momentos para isso. Até para Vai fazer, ser um prazer. tipo, Ronald McDonald, seu momento de Ronald McDonald. Bom, foi muito legal também. Eu lembro que você contou numa outra live que a gente fez, que você não tinha escutado o nome muito bem da menina. A Rejane, ela, Isso. ela, ela tinha alguma dificuldade na fala, e eu entendi Risoli. Aí, como é que é seu nome? Risoli. Aí eu, Risoli? Ficou chateada comigo. Claro, porque ninguém chama Risoli, porque Risoli é nome de salgadinho. Eu tentei sair ali de algum jeito e comecei a rir do meu erro, de eu ter entendido Risoli. E aí estava no finalzinho do show, tinha uma música de encerramento que eu cantava e eu simplesmente não consegui cantar a música porque eu ficava rindo. E você... Aí tentava retomar a música e começava a rir. E aí eu saí correndo, fui lá pro camarim para me trocar.
camarim, né? Foi uma sala, porque foi numa escola, eu fazia shows em escolas. E aí eu estava ali tirando a maquiagem, trocando de roupa, e aí logo depois entrou um cara que ele era o responsável pelo som do show, ele montava equipamento de som, me microfonava e tal, e controlava tudo, soltava as músicas quando tinha. Aí ele entra lá no camarim e falou, Sérgio, o que que foi aquilo? Aí eu falei, o que que foi aquilo o quê? Pô, a menina falou Risoli, eu também ouvi Risoli. Pô, então o problema não foi comigo só. Articulou mal ali, sei lá. Mas foi muito engraçado. E quando você está numa situação dessas, que você sabe, você está com vontade de rir e sabe que não pode rir, aí essa vontade se multiplica, né? É. E, cara, eu ria muito ali. Foi um negócio super constrangedor. Mas conheci uma pessoa chamada Risoli. E como é que vai o croquete? Tá tudo bem com ele? E de biólogo para dublador, como é que foi essa sua Olha mudança? só, na verdade, o biólogo ele foi uma consequência de uma falta de coragem minha de assumir esse lado de artista, porque eu sempre gostei muito de brincar em público com as pessoas, contar piada. Eu comprava livros de piadas para contar para os meus amigos. Sempre gostei muito de fazer isso. Desde criança aprendi a fazer mágica. Eu tenho inclusive um show infantil de mágica que não é apresentado como um mágico, mas um cientista biruta alemão que está fazendo os experimentos no laboratório dele, que são as mágicas, na verdade, mas é apresentado como se fosse experimento científico e que agora eu vou tentar fazer não sei o quê, fazer esse objeto ficar bem grande. Aí eu faço lá, eu aciono lá o meu aparelho para fazer o objeto aumentar, e em vez dele aumentar, ele some. As mágicas sempre dão errado, elas sempre saem ao contrário. E no final ele tem uma saída para tudo. Ele tem assistente dele também, que é a minha esposa, a Bia Diniz, e que está no RPG, no Crônicas de Malacarte, que vai começar agora às 8 horas no YouTube. Então, vocês estão assistindo a gente, corram depois para o YouTube, às 8 vai estrear o 6º episódio, um RPG de mesa maravilhoso. Mas voltando, eu gostava de eu gostava de ser artista, não tinha essa plena consciência, mas eu não tinha coragem de encarar isso como profissão. Então comecei a procurar profissões sérias, Aham. médico, arquiteto, engenheiro, biólogo e tal, tentando me enganar, dizendo para mim mesmo, não, esse negócio de artista, isso não tem futuro, isso é uma coisa muito complexa e tal. Vou procurar uma profissão séria, ninguém vai me levar a sério como artista. E trabalhei em várias empresas. No final, eu estava trabalhando como vendedor em várias delas e conheci numa ocasião um cara que também gostava muito, um cara muito brincalhão, assim como eu, e a gente gravava em casa. Não existia câmera como a gente tem hoje no celular, não havia nem câmera de VHS, não existia. Então, câmera era um equipamento que só existia em emissoras de televisão, era uma coisa extremamente cara. E a gente brincava fazendo paródias de comerciais e de programas de televisão que eram muito populares em áudio, fita cassete. Muita gente que está ouvindo a gente pode não saber o que é uma fita cassete, mas a gente gravava o áudio, mostrava para os amigos, as pessoas adoravam, a gente roteirizava o negócio, escrevia, ensaiava, botava trilha sonora. Então, eu sempre tive essa vocação para ser artista. E meu último emprego não artístico me mandou embora no auge do Plano Collor. Eu sabia que na rua onde era a minha empresa, eu sabia que existia um estúdio de dublagem, chamava Telecine. Tem uns filmes antigos que você ainda ouve. Versão brasileira Telecine. Não tem nada a ver com os canais Telecine de hoje em dia, tá? E aí, quando me mandaram embora, eu falei, cara, eu vou ver esse negócio de dublagem, como é que é. E aí entrei lá, a menina que me atendeu falou: Você quer assistir um pedacinho de uma dublagem? Tem uma dubladora aí fazendo um filme. Eu falei: quero sim. E quem estava na bancada? Miriam Fischer. E ela dublando assim, já naquela época, com os pés nas costas.
E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu sei fazer isso. Eu já gravo aquelas fitas. Falei, pô, moleza. E me inscrevi num curso de dublagem. Quando eu fui pela primeira vez na bancada do curso para dublar um trecho, eu vi que o buraco era muito mais embaixo. É uma coisa absurdamente difícil. O que eu fazia na época, sem saber, era radioteatro. A gente fazia radioteatro sem saber que estava fazendo isso. E é completamente diferente de dublagem. Cada um tem as suas características, as suas dificuldades, mas a dublagem é absurdamente mais difícil. É assim, a gente como ator pode trabalhar em cinema, em teatro, em televisão e em dublagem. E eu falo assim, sem medo de errar, a dublagem é de longe o mais difícil deles. Eu, numa outra ocasião, posso até explicar o porquê disso. É absurdamente difícil. Você, com o tempo, vai adquirindo a prática, como em qualquer outra profissão. Qualquer profissão, quando você começa, é difícil. E na dublagem, você também vai pegando o jeito com o tempo, com a prática, mas é muito difícil. É um Eu, trabalho. eu gosto muito de uma fala da Marta Volpiani, que ela fala assim: dublagem é muito fácil. Com um olho você lê o texto, com o outro olho você olha para a TV. Aí com um ouvido você escuta o áudio original para poder seguir. Aí Nossa, com o outro ouvido você escuta só a voz para saber se o tom tá certo. É cara, uma... perfeito. É perfeito, mas é exatamente isso. As pessoas acham que a gente, com o fone, ouvindo o original, que, claro, ajuda, com certeza ajuda e ajuda muito, mas as pessoas não têm ideia de uma questão que hoje em dia é muito mais presente do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, praticamente tudo que a gente dublava chegava aqui em inglês ou espanhol. Acabou, são línguas muito próximas da gente. E hoje é muito comum a gente dublar novela turca, a gente dublar produções polonesas, coreanas, os doramas. Então são mais línguas, meu amigo. Cara, é um troço de maluco. Você não tem referência ali para marcar pausas, para diminuir ou aumentar o texto quando é necessário. Cara, é muito difícil. É muito difícil. A gente vai se acostumando, tem que se acostumar, mas é, como se diz em espanhol, dificilíssimo. Eu sinto falta dessa palavra em português. Eu acho que exprime uma dificuldade maior ainda do que um dificílimo. Eles falam, é dificilíssimo. Né? Em espanhol se fala dificilíssimo. Eu queria que existisse isso em português. Dublagem, ainda mais nesses idiomas, é dificilíssimo. Ou seja, e para quem quer te encontrar, além do RPG que vai ter agora às 8, pode seguir no Instagram, você tem outros projetos. Como é que funciona nas redes sociais? Então, eu estou no Instagram, Sérgio Stern Oficial. Deixa eu botar aqui nos comentários, que aí fica mais fácil das pessoas verem. Arroba Sérgio. Opa, Stern. Opa, Sérgio Stern. Bom, ele botou um espaço aí, o meu querido corretor, Sérgio Stern Oficial, né? Eu tenho uma live que eu apresento toda terça-feira com o Lacarve, que é atualmente a voz do Hulk animado. Então, o canal lá onde a gente faz as lives não é no meu canal, não é no canal do Lacarve, é no canal Eggbox. Porque, opa, perdão. Canal Eggbox, para quem sabe inglês, é caixa de ovos. Acontece que o Lacarve e eu usamos esse mesmo tipo de penteado que lembra uma caixa de ovos. E o RPG, que está tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, é o @malacarte. É Ótimo. isso. Eu vou subir esse vídeo também para o nosso canal do YouTube e vou deixar também esses arrobas ali para o pessoal que Legal. Obrigado. está acompanhando. Ou seja, Assistam, sigam a gente no Malacarte, se inscrevam no meu perfil aqui no Instagram e se inscrevam no canal Eggbox também para acompanhar as nossas lives. Tá bom? olha, estou mais que à disposição, tá? Quiser compartilhar aí essas coisas, marcar com a gente também, evento, participações. Quem sabe poder Obrigadão. presencialmente em algum desses eventos aí. E é isso. Seria muito bom. Muito agradecer mesmo a sua Obrigado. disponibilidade, seu tempo. Agradecer por esse seu trabalho que é tão bem feito, feito cinema, Obrigado. interpretação, trabalho tudo.
E é isso, faz parte, né, da nossa vida, nem só a infância, da vida, porque está presente em vários canais também, né? Tem ator que só trabalha num canal. Você está em todos ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Muito obrigado Bom, mesmo. obrigado. Eu te agradeço, Gabriel. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. E certamente a gente vai se encontrar de novo, seja em live, em eventos, a gente ainda vai se encontrar muito. Com certeza. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente agora ao vivo, ou que estão assistindo, que isso fica no Reels, né, do canal, para as pessoas poderem assistir quando quiserem. Tá bom? Obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho. Tá bom? Um beijo para todos. Beijo, Gabriel. Muito Obrigadão. Corre para a jornada dupla agora, Sérgio. Até mais. Vamos para Malacarte no YouTube agora, às 8 da noite vai estrear o sexto episódio, tá bom? Espero vocês lá. Um Valeu. abraço. Próximo abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio de Papo com os Dubladores com Sérgio Stern.